Olá, queridos irmãos e irmãs, sou o Padre Edson Valim, inicio o Evangelho Diário com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos o dia de São Francisco de Sales. Bom dia, sou o Padre Edson Valim. Inicio com você a meditação do dia. Hoje é dia de São Francisco de Sales e também da Palavra de Deus que vamos meditar. Francisco de Sales nasceu em 21 de agosto de 1567, no Castelo de Sales, em Saboia, atual Ródano, Alpes, na França. Foi o primogênito de 13 filhos que os barões de Bolsóis tiveram. Seu nome foi escolhido por causa da devoção que eles haviam tido com São Francisco de Assis. Para cada filho, os pais escolheram um mentor. E o de Francisco foi o padre Deide, que o acompanhou por toda a sua vida, até a hora da sua morte. A vocação, apesar de ser o principal herdeiro da família e de ter seu futuro garantido, sentia-se fortemente chamado para servir a Deus, a ponto de fazer voto de castidade, pobreza e obediência. A Virgem Maria, por quem tinha uma especial devoção, era a sua principal protetora. Seu pai ficou sabendo destes seus desejos através do cônego de Genebra, o tio de Francisco. Nesta época, o capelão da Catedral de Chambéry faleceu e seu tio conseguiu sua nomeação para ocupar o posto. Assim, seu pai permitiu que ele se entregasse inteiramente a Deus, sem saber que seu filho Francisco estava predestinado às honras mais altas como o doutor da Igreja. Padre Francisco ocupou-se da evangelização da cidade de Jambrais, às margens do lago de Genebra. Talvez sua principal missão era de converter os calvinistas, correndo riscos de perder até a própria vida. Para esse difícil trabalho, distribuía folhetos combatendo heresias, apresentando verdades do catolicismo através da palavra de Deus. Ele conseguiu muitas conversões, reproduzindo e conduzindo pessoas ao coração da Igreja novamente. Padre Francisco de Sales tornava-se um importante confessor e diretor espiritual. Isso mesmo, nos seus primeiros 5 anos de ordenação sacerdotal. Ele foi sagrado bispo e auxiliar de Genebra no ano 1599, assumindo definitivamente a diocese 3 anos depois. Aí ele virou Dom Francisco de Sales, catequista, catequizava as crianças, adultos, jovens, fundou escolas, conduziu uma vida de santidade e também ele conduziu pessoas importantes da nobreza. E assim aprendemos um pouco com Dom Francisco, que também juntamente com Madre Joana de Chantal foram responsáveis por uma grande mudança religiosa na Igreja. Aqui está a vida, né? Dom Francisco Sales faleceu em Lyon, na França, no dia 28 de dezembro de 1622. Olhando para o Evangelho de hoje, meditamos Marcos 3,14. Sim, Marcos 3,14.
Meditamos que ainda ontem que Jesus começou a estabelecer um novo momento com o seu ministério, ao pedir para que uma barca se afastasse por causa da multidão que o comprimia, por causa dos milagres que ele realizava. As pessoas queriam tocar nele em busca de milagres. E Jesus subiu na barca e começou a pregar. O Evangelho comunica o propósito de Deus. Bem-aventurado quem ouve a palavra de Deus. A barca de Pedro já sabemos que representa a Igreja Católica. Então Jesus está no centro da Igreja Católica, pregando nessa barca, que era a barca de Pedro, e que Pedro é o primeiro Papa da Igreja. Você então deve se lembrar que o sonho de Dom Bosco, uma vez ele teve, que sonhou que uma barca em que ele estava dentro era assolado por uma forte tempestade, ventanias, e que a barca conseguiu resistir porque estava segura, atada, atracada em meio a duas colunas. E assim é a Igreja de Cristo. Ela sobrevive ao tempo porque está atracada a duas colunas: a Eucaristia e a devoção à Virgem Maria. Uma igreja que não tem Jesus, corpo e sangue de Cristo, e não tem a intercessão da Mãe, é uma igreja um tanto simples, né? A cena de hoje é que segue após o encontro com o povo do mar. Israel tinha 12 tribos e se organizavam simbolicamente em torno dessas patriarcas, os filhos de Jacó. 12 também os juízes do Antigo Testamento, bem como os profetas maiores. 12 então é o número da organização das lideranças que Jesus travou no início do seu ministério e que foi chamado de apóstolos, mais tarde de bispos, episcopos, e assim foi dando a organização da sua igreja, que está atualmente até hoje navegando no mar da história. Que possamos também ouvir o chamado a participar desta igreja e fazer parte desta barca, para que possamos juntos enfrentar as tempestades dos dias e um dia estarmos na ressurreição do Senhor. Bom dia.